Senhoras e senhores ouvintes do nosso Recôncavo Baiano, bom dia. Aqui estamos para o quadro Atualidades. Muitas vezes as pessoas circulando pela área central das cidades, área central, pericentral, pelo centro das cidades, grandes, médias ou pequenas, as pessoas encontram aqueles terrenos vazios. Você tem uma área que tem uma área residencial. Aí você tem uma casa, aí um espaço vazio, e do outro lado uma outra casa. Esses espaços são chamados de áreas livres de edificação. São lotes, ou alguns chamam de lotes tipo gaveta. São lotes que podem estar à venda ou não. Nas áreas comerciais também acontece a mesma coisa. Você tem uma padaria, aí um espaço vazio, um terreno vazio. Do outro lado, lá uma casa que comercializa materiais de construção. Nas áreas comerciais, esses terrenos são mais caros ainda. Aí, vamos agora começar a explicar esse processo de especulação imobiliária. O sujeito compra o terreno e fica esperando valorizar mais para vender. Às vezes há casos que a pessoa comercializa até 2, 3 vezes mais caro do que comprou. O triplo do preço que comprou. Então é a especulação fundiária. Algumas pessoas chamam popularmente essa prática de lotes de engorda. O lote não se alimenta, não está engordando. Agora, na criatividade popular, chamam de lotes de engorda. Bom, isso é bom para o desenvolvimento urbano, para o espaço urbano, para as cidades? Não, isso é altamente questionável. Aí as pessoas podem até falar, se o cidadão comprou o terreno, ele vende quando ele quiser. Se ele quiser colocar para valorizar, isso aí faz parte da dinâmica do sistema capitalista. Sim, só que essa prática pode ser complicada. E vejamos alguns pontos do porquê essa prática pode ser complicada e o que se deve fazer para combatê-la, do ponto de vista da gestão pública. Quando o cidadão tem um terreno em uma área urbana e deixa esse terreno virar acúmulo de lixo, há casos em que, quando o terreno ele não é murado, não vou nem falar de cerca, mas o terreno ele é aberto, ele é completamente aberto, de forma errada. Algumas pessoas têm a prática de despejar lixos, resíduos sólidos, lixos nesses terrenos abertos, que tem livre acesso. É um erro. Há uma outra prática: depositar restos de material de construção, o chamado entulho, também está errado. Aí um ouvinte pode questionar, mas até aí a culpa não é do proprietário do terreno. De terceiros, são outras pessoas. O cidadão que mora ali próximo, em vez de aguardar o carro para coletar o lixo, prefere jogar no terreno vazio do vizinho. Ou outro lá fez uma reforma na casa, derrubou lá uma parte de uma parede e pegou aquele resto de materiais de construção, o entulho, e jogou no terreno. Então, essa pessoa está, claro que estão erradas. Mas aí cabem algumas reflexões. Primeiro, deixar um terreno totalmente aberto, com acesso livre, é complicado. Outro erro, deixar encher de mato à toa, que ali algo fica complicado. Então você tem uma mistura de mato, lixo com entulho. E no meio disso tudo você pode ter lá pneus de veículos usados que não servem mais para nada, que viram uma colônia reprodutiva de vários insetos. E o mato, aquele mato fechado, pode ser também um chamariz para alguns animais, alguns insetos peçonhentos, inclusive. O caso de cobras e de escorpiões. Ambos perigosos. Ambos podem levar uma pessoa a óbito. Há casos que as crianças andando, brincando ali próximos a esses terrenos, acabam encontrando esses animais peçonhentos, que são animais venenosos. Então,
Até aqui já há uma série de problemas. Terrenos expostos, abertos, com lixo, entulho, mato, animais peçonhentos, muita coisa. Só que tem uma outra questão também. Você fica ali esperando valorizar para vender. Para se combater essa prática chamada de especulação urbana, há um dispositivo legal, há uma lei, há um instrumento urbanístico, há leis que o objetivo é coibir, desestimular esta prática. Uma dessas leis é o Imposto Predial Progressivo, o IPTU. Que é o IPTU? É o Imposto Predial e Territorial Urbano. Você cobra o IPTU progressivo, ou seja, o IPTU vai aumentando gradualmente, processualmente ao longo dos anos, para estimular o cidadão a vender ou edificar ou construir. Só que tem uma outra questão aí nesse construir. Às vezes o cidadão ele muda de ideia quanto à valorização imobiliária. Porque o que o cidadão está esperando? Valorizar mais. Porque de repente, quando ele comprou o terreno, a rua não era calçada. Aí vai a prefeitura, pavimenta, calça ou pavimenta aquela rua. Às vezes com interesse, a depender da prefeitura A, B, C ou D, não estou especificando, há casos em que, primeiro, às vezes os próprios gestores públicos compram parte desses terrenos, desses terrenos e fazem esse calçamento nessas áreas com o interesse, claro, de valorizar seus próprios imóveis ou de imóveis que pertencem a familiares, que é algo realmente, do ponto de vista da prática da gestão pública, altamente questionável e, portanto, errado. Acontece isso. Então, muitas vezes, o cidadão está esperando um calçamento, melhorar a iluminação pública, uma pavimentação asfáltica, ou surgir outros equipamentos, né, ou melhor, outras edificações comerciais que promovam essa valorização. Um exemplo, você tem um terreno e você tem outros terrenos vazios, uma casa antiga mais à frente, alguns metros à frente. De repente, essa casa antiga se transforma em uma sorveteria famosa, com muito movimento. A outra casa à frente passa a ser uma loja de tecido dessas famosas conhecidas. O espaço vazio à frente passa a ser uma farmácia. Do lado se coloca um supermercado. Claro que vai haver uma valorização imobiliária desse terreno. Então esses são chamados lotes de engorda. Só que tem um outro problema também. Quando se resolve construir, edificar de forma irregular, às vezes o cidadão olha assim, olha, já que surgiram farmácias, supermercados, aqui tem uma área se transformou, essa área aqui se transformou em uma área comercial valorizada, de elevada circularização de pessoas, o cidadão resolve fazer o seguinte, ele fala assim, eu vou fazer um prédio sei lá, de 5 andares, 6 andares, e vou alugar esses espaços para profissionais liberais, para profissionais de forma geral, né? Para escritórios, para uma série de atividades ligadas ao comércio. Então vou construir aqui um pequeno prédio, para alugar para o comércio. O problema é que algumas dessas construções, nessas áreas, não tem fiscalização. Como é que você vai fazer uma construção com 3, 4, 5, 8 lajes e você lá não vê quem é o engenheiro que assina essa obra? Quem é o arquiteto que assina essa obra? Um engenheiro o nome do engenheiro, o registro dele no CREA, que é o conselho profissional dele, ou do arquiteto, o registro dele no CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o conselho aí, no caso dos arquitetos, que eram todos juntos, mas depois houve uma separação, não há tempo de detalhar no comentário. Mas que tenha um acompanhamento técnico. Essas construções não podem ser à toa. Vocês já viram que há casos de construções desabarem, construções irregulares. Um engenheiro profissional, um arquiteto profissional, ele vai estar assinando uma obra que tecnicamente aprovada, e não algo na aventura. Há pedreiros aí que são altamente qualificados, isso é inquestionável. Há casos em que uma obra de uma construção civil, um engenheiro que cursou faculdade, ele é questionado, às vezes o que está certo é o pedreiro, e às vezes o pedreiro tem lá
um primário ou só um fundamental básico, mas aquelas coisas, né? Há pessoas que nasceram para aquela profissão. Há pedreiros, repito, altamente qualificados, mas é importante que se tenha um acompanhamento técnico de determinadas obras. Por quê? Porque pode acontecer uma tragédia. Um prédio desse pode vir abaixo. E às vezes o cidadão mora do lado de um prédio desse que não tem, que está sendo construído sem nenhum acompanhamento técnico. Ele pode dizer assim: isso é problema do vizinho aí. Não, não é problema do vizinho. Esse prédio, que pode ter problemas técnicos, pode cair do lado, em direção à sua casa, à sua unidade residencial. Pode cair para frente, causando, para frente, no sentido frontal da rua, causando acidentes, ferimentos, ou pior, pode ser que cause fatalidades, pode matar pessoas. Então tem que ter esse acompanhamento. Cabe à gestão pública municipal acionar o IPTU progressivo para desestimular a especulação imobiliária e fiscalizar possíveis obras irregulares da cidade, assim como esses terrenos abertos que estão lá cheios de pneus, com água acumulada, causando doenças, lixo, atraindo moscas, animais de rua, causando doenças. Cabe à gestão pública municipal intensificar essas fiscalizações. Saúde e paz, até a próxima.